Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento, né, com mulheres tão potentes e com alguns companheiros que têm chegado aqui na sala, né, isso também é muito importante nos escutar. Eu sou Cleidiane Tremembé, sou da terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, que fica em Itapipoca, no estado do Ceará, né. Meu território é um território, cada uma de nós que estamos aqui, a gente tem um apreço especial pelo nosso território, né? E eu não poderia começar a falar de quem eu sou sem falar desse território, do que ele significa, de como que ele é. Porque, na verdade, o que nós somos é reflexo da força que tem nesse nosso território, né? É o território muito sagrado, um território com muitas festas tradicionais, que é o que nos fortalece. E a gente tem uma particularidade muito importante que eu não poderia deixar de falar antes de falar de mim, que é um território organizado e liderado exclusivamente por mulheres. Todas as lideranças, elas são mulheres, e todos os espaços de organização e de gestão desse território também é ocupado por mulheres. E isso está pautado no nosso Plano de Gestão Territorial e Ambiental, que é o PGTA, que nós realizamos, construímos coletivamente há algum tempo atrás, com o apoio dessa grande mulher que também está aqui, que é a Cláudia, antropóloga, mas não é só antropóloga, né? É uma companheira que chegou e viveu conosco os momentos mais tensos da nossa luta, que foi o momento de identificação desse território, o momento de estudo desse território, e ela compartilhou conosco a força que ela tem como mulher, como guerreira também, e deixou o seu legado no território. Então, embora ela não sendo Tremembé, ela deixou esse legado no território de força, de união, de coragem, né? E tudo isso está pautado nesse instrumento de gestão do nosso território, onde ela também foi autora, responsável junto com o nosso território. Então, eu sou professora, aprendi a dar aula com os meus e com as minhas desse território, as que me antecederam, as minhas ancestrais, e talvez aprendendo a dar aula, não o que a ciência comum, o senso comum, pede de nós enquanto professores, porque eu aprendi as primeiras aulas foi as ciências ancestrais, as ciências do meu povo, as ciências dos mais velhos, e daqueles e daquelas que, por muito tempo, foram considerados analfabetos. Hoje, para nós, eles são mestres, são doutores das ciências ancestrais e estão inseridos dentro do currículo da educação escolar indígena que a gente tem construído com muita responsabilidade nesse território. Eu sou professora de matemática, fui para a área das exatas, porque é um lugar onde também dizem que não é para mulher. E esse território, por ser um território onde tem mulheres que têm desafiado esses lugares, eu fui fazer exatamente a primeira graduação na área das exatas, porque era o lugar onde não se tinha mulheres, e muito menos mulheres indígenas. E aí, depois eu fiz pedagogia, porque senti necessidade de fazer para me apropriar um pouco mais. E depois eu fiz vários outros cursos, né? Eu sou especialista em gestão e coordenação pedagógica, sou especialista no ensino das ciências e estou mestranda em ciências da educação. Isso para nós é muito importante, porque a minha formação ela não fala só de mim, ela fala das minhas e dos meus que tem nesse território, de pessoas que têm uma identidade, de meninas também que nos veem como referência e que têm buscado essa formação fora do território e dentro dele também, porque a nossa primeira formação não é de fora, ela é de dentro do nosso território. Um território que tem 3.580 hectares, com uma beleza natural extraordinária, que foi palco de uma disputa judicial, porque esse território ele foi pleiteado para ser construído uma cidade turística internacional, e a força dessas mulheres, né, junto com grandes guerreiros, apoiadores, né, que a gente tinha não indígena e tem, continua tendo, nos apoiaram e a gente conseguiu reverter e
derrubar esse projeto que seria implantado no nosso território, porque a nossa identidade, a nossa essência, ela nunca esteve à venda, né? E é isso que a gente tem aprendido e que a gente tem ensinado e passado para as nossas meninas também do território. Como é um território gerido e organizado por mulheres, no nosso plano de gestão territorial e ambiental, a gente prevê, já deixou escrito, que as futuras gerações também devem ser governadas e devem ter uma gestão feminina, porque para nós foi uma coisa que deu muito certo nesse território. Nós estamos há 25 anos de luta, lutando pela demarcação do nosso território, e nós, com essas mulheres à frente, conseguimos um feito histórico no estado do Ceará. É a única terra que chegou em recorde de tempo no processo final do território, é o nosso território Tremembé da Barra do Mundaú. E a gente associa isso à força das mulheres indígenas, à organização que essas mulheres têm para dentro do território e fora também, porque a gente desafia o que nos foi imposto pela sociedade branca, que as mulheres elas tinham que ficar em casa cuidando dos filhos, fazendo a comida e ajeitando os meninos para ir para a escola, né? Aqui no território Tremembé da Barra do Mundaú, a gente faz ao contrário, a gente inverte esse papel. Nós vamos para a luta e os homens vão cozinhar, vão cuidar dos filhos, vão cuidar da casa. Isso não os inferioriza, muito pelo contrário. Só mostra o quanto a gente trabalha em parceria, só mostra o quanto a gente tem construído e tem crescido diante da nossa luta, né? Atualmente, eu estou na coordenação da Escola Indígena Brolhos da Terra, já tem algum tempo que eu tenho essa atuação na coordenação, e a gente tem feito um trabalho para além da escola, porque o nosso intuito, o que a gente pensa sobre escola, não é um prédio, o prédio é só um lugar de aprendizagem. Mas, para nós, a escola é todo o território, a extensão é todos os lugares que a gente tem no território. Então, a gente até diz que a gente tem uma educação de forma integral, não em tempo integral, porque o governo quer em tempo integral. A nossa educação não é em tempo integral. Ela é uma educação que tem um formato integral de acompanhamento de vida, porque quando nossos estudantes não estão na escola, a gente sabe exatamente onde eles estão. Eles estão na luta, estão mobilizando o território, estão participando dos grupos de formação, estão se formando em agentes ambientais, estão se formando em brigadistas. Então, eles estão o tempo todo em formação no território, né? E isso a gente tem aprendido muito com os nossos mais velhos, os nossos troncos velhos, as nossas troncas velhas, né? E aí, como experiência disso, né, do que nos fortalece, porque isso é só um detalhe importante, e não é sobre mim, é sobre as mulheres que têm esse poder de gestão, de articulação nesse território. Nós temos um coletivo muito organizado de mulheres, que se chama Cunhamporã, onde todas as mulheres do território elas se articulam e buscam as políticas públicas para o fortalecimento dessas mulheres. A gente se reúne, faz roda de conversa, discute, e a gente tem conseguido acessar políticas públicas e acessar também recursos, né, através de editais, para fortalecer o grupo dessas mulheres. E aí a gente faz ações de reflorestamento no território, a gente não para. A gente está falando de cultura, a gente está falando do enfrentamento à violência, a gente está falando como a gente vai cuidar, inclusive, dos homens do território, para eles não enfrentar o preconceito quando saem da aldeia, porque as mulheres vivem na luta e eles estão em casa cuidando dos filhos, porque isso também eles enfrentam, né? Então, esses coletivos, eles se fortalecem, que são das mulheres. Só que dentro desse coletivo maior, que são todas as mulheres, nós temos subcoletivos, que são um grupo de mulheres que trabalham só com cultura e elas fazem apresentações artísticas, viajam o estado, vão se apresentar e se fortalecem. E a gente tem um outro coletivo que são de mulheres ligadas à espiritualidade, né? E aí uma parenta estava falando aqui mais cedo que a gente não é isso não é sobre religião. A gente está falando de um outro campo de entendimento.
E aí essas mulheres, elas se reúnem na espiritualidade e elas fazem rituais de cura num lugar muito específico. A gente tem 2 lugares que foram escolhidos pelos nossos ancestrais, na mata, que é um terreiro sagrado, que só a gente sabe como chegar, e a gente tem um outro local, que é uma casinha de cura, que foi uma mensagem que uma das lideranças recebeu de como seria esse lugar, e hoje ele é um lugar fortalecido para a espiritualidade, e a gente atua nesse lugar. Mas a gente não pode deixar e limitar de trabalhar cultura, de trabalhar espiritualidade só com nós, mulheres adultas. Então, o que é que a gente faz? As nossas crianças, a partir de 2 anos, elas são orientadas a procurar um grupo que elas se identificam também. Então, as nossas crianças, as nossas meninas, elas já participam dos grupos. Não, eu quero ir para o grupo de cultura, não, eu vou para o grupo da espiritualidade, porque elas já nascem com aquele sentido da espiritualidade. Então, a gente tem treinado essas meninas, a gente tem treinado elas para continuar esse conhecimento da espiritualidade, para continuar esses ensinamentos, mas, sobretudo, para liderar no futuro esse nosso território, e para assumir esse lugar de gestão, esse lugar de governança, como a gente fala, no nosso território. Não que a gente não queira que os homens ocupem esse espaço, mas porque para nós é muito significativo ter e continuar com as mulheres gerindo esse território, porque as mulheres, nós temos o poder de escutar a Mãe Terra, e isso faz toda a diferença. Muito obrigada.